Bem-vindos a mais uma edição do projeto Mulheres e Lideranças, né? Vozes que inspiram. E hoje eu tenho a alegria de dizer que eu estou aqui com Marti Silva. E vou deixar ela se apresentar para que a gente conheça a grandiosidade do nosso tema de hoje. Olá, meu nome, como já foi dito, é Marti Silva. Eu sou advogada de formação, sou professora, né, também atuo na docência e atualmente eu exerço o cargo de secretária executiva da Igualdade Racial. É um órgão criado pelo governador Elmano de Freitas, portanto se trata de uma política nova, né, do ponto de vista institucional enquanto Secretaria de Estado, mas que já tem algum tempo, embora recente no Brasil, a política de igualdade racial, ela vem numa ascensão, né, ela vem cada vez mais alcançando tanto o compromisso como a responsabilidade de gestoras e gestores. Aqui no Ceará, nós percebemos esse avanço nos diversos municípios que já têm adesão ao Selo Município Sem Racismo, que é um projeto nosso, depois eu posso falar mais dele. E a política de igualdade racial, ela vem em atendimento a uma demanda da sociedade civil, dos movimentos organizados, dos movimentos antirracistas, sobretudo da população negra, que se requer, né, visível, incluída, participante, representada e acessível pelos direitos e garantias que são assegurados nas nossas leis para todas as pessoas, mas que, em função do racismo, infelizmente, ainda temos barreiras que precisam ser compreendidas e precisam ser superadas. Né? A principal é a superação do racismo estrutural. Uma questão que foi recentemente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ele questionado por partidos políticos por que há alguns direitos não são exercidos, vamos dizer assim, pelas populações racialmente discriminadas, e essa ação por descumprimento de preceito constitucional que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal, ela questiona se não estaria havendo violações de garantias constitucionais, a garantia à igualdade, à proteção, as possibilidades, né, as oportunidades. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, na realidade brasileira, existe como fator determinante para essas barreiras de acessibilidade e que retroalimenta o racismo e a discriminação e a exclusão socioeconômica das populações racialmente discriminadas, é o chamado, o conceituado racismo estrutural. O racismo estrutural não é um tipo de racismo, é um conceito sobre a forma como as relações étnico-raciais se dão no Brasil, permeadas, de um lado, pela negação da existência do racismo, mas também pela negação da igualdade de oportunidades para todas as pessoas, inclusive para as pessoas negras. Então, eu digo, não, nós estamos tudo bem, aqui não tem racismo, nós temos uma democracia racial, mas a população negra está sempre num determinado lugar, que é o lugar da desvantagem. As mulheres negras nem se falam disso, né? Então, a política de igualdade racial, ela vem exatamente com o compromisso de superar essas desigualdades, já que o Estado tem a competência, tem um papel, a responsabilidade de promover direitos, né? Garantias. E para a promoção de direitos e garantias, é preciso que você verifique na sociedade os desequilíbrios de algumas pessoas serem mais iguais que outras, algumas pessoas terem mais oportunidades que outras. E eu quero só dizer com isso, que é uma ressalva super importante, que nós não estamos querendo reduzir oportunidades de um conjunto da população que não se declara negra. Pelo contrário, nós queremos ampliar, de forma que o conjunto total da sociedade, inclusive da população negra, tenha esse acesso. Marti, sua atuação começou lá nos anos 80, a sua atuação na política. É verdade. Qual a lição que você traz hoje por esse movimento que começou lá em 1980? Primeiro, assim, que lições me levaram a entrar nesse movimento, né? Nos anos 80, movimento estudantil, e muito cedo também no movimento feminista. Com 20 e poucos anos, eu presidi uma entidade de mulheres aqui no Ceará que tinha
um destaque muito grande na sociedade, na mídia. Então, assim, primeiro, a ideia de que o curso que eu escolhi, ele tinha a ver com realização de justiça. Justiça social, justiça de gênero. Naquela época, a gente ainda não falava a palavra gênero, né? Ela ainda não estava conceituada, mas no ponto de vista das mulheres, da população negra, eu sempre me entendi, sempre fui educada na minha família a me ver como uma menina negra, como uma jovem negra, como uma mulher negra. E também pertencente, vamos dizer assim, a um segmento do ponto de vista social, de classe social, né? Então, a ida para esse movimento foi muito já baseado nessa, vamos dizer assim, nessa aspiração, nessa ideia, né? E as lições que eu trago hoje dessa minha jovem Marti lá atrás são profundas, porque o movimento estudantil me deu a oportunidade de ter uma leitura política do Brasil, da sociedade brasileira, né? Que é uma leitura que eu acho privilegiada. Eu não seria a advogada que eu sou hoje, nem a professora de direito que eu sou, nem a gestora pública, nem a militante, se eu não tivesse passado por esse processo na minha juventude. Nada disso foi revertido em fortuna, nem acúmulo de patrimônio. Posses, né? Mas eu acho que o conhecimento é um bem raro, mal distribuído, e quando a gente se apropria dele, é um privilégio. Uma curiosidade, com o movimento feminista, tivemos grandes avanços. O que você percebe que ainda não avançou, que era uma luta sua desde o início? O que retrocedeu. Lamentavelmente, nós temos retrocessos que um paradoxo. A gente aumenta, por exemplo, na proteção à vida das mulheres, com a Lei Maria da Penha, com um conjunto de equipamentos. Inclusive, o Ceará é muito forte nesses equipamentos. Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Cearense. Alguns municípios têm a Casa Municipal da Mulher, com equipamento de proteção à violência, contra a violência. As viaturas Maria da Penha. As viaturas Maria da Penha, uma série, juizados, né? Uma articulação institucional que reúne Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, Segurança Pública. E, mesmo assim, nós temos um número, uma estatística assustadora em relação à violência contra as mulheres, de todas as idades, já não são mais mulheres adultas, né? Mulheres de todas as idades, em todas as regiões, né? Grandes cidades, pequenas cidades, interior, cidades médias. Então, a realidade da violência, eu considero um retrocesso que ele vem não pela ação institucional do Estado, mas ele vem por uma, vamos dizer assim, uma acepção da sociedade que tem reagido de forma negativa à presença, à representatividade e à força das mulheres na sociedade contemporânea. É uma contradição, porque as mulheres estão numa posição, vamos dizer assim, inclusive do ponto de vista dos costumes, né? Da sexualidade, das possibilidades de escolha. As mulheres estão num momento onde nós nunca estivemos, né? E, assim mesmo, nós estamos num momento em que a sociedade não é um lugar seguro para meninas, mulheres, senhoras, né, pretas, brancas, pobres, ricas, do interior da capital. O Brasil realmente tem apresentado esse retrocesso, que é na questão da violência. E eu tenho uma leitura de que esse caminhar dentro da sociedade, esse processo de educação, de compreensão coletiva de que esse é um problema grave, porque ele atinge as famílias. Uma família que perde uma filha vítima do feminicídio, toda essa família fica enlutada e sofre, e os filhos dela, os pais, os irmãos, e a família daquele homem que pratica o feminicídio, ela também sofre, porque nessa família terão mulheres, terão homens que se constrangem com esse tipo de violência. Então, é um problema social grave que não adianta só a ação estatal. É preciso que haja dentro da sociedade civil um crescimento da compreensão, da forma como nós criamos os meninos, como os meninos são levados a olhar para as meninas,
né? E como as meninas são vistas e levadas do ponto de vista educativo a verem a si mesmas, né? Porque é um círculo de violência que precisa ser rompido na base. E, às vezes, a base está na casa, né? Está na família, está nas relações entre jovens casais que estão começando a vida amorosa, sexual. O número de jovens, de meninas de 17, 20 anos que estão sendo vítimas de feminicídio tem sido assustador. Quer dizer que os jovens homens, eles não absorveram ainda a compreensão da igualdade, do respeito, né? Então, esse é um retrocesso. Gaita quer fazer alguma colocação? Não. Né? Sobre o aspecto da liderança feminina, para poder a gente encerrar aqui. Sim. Né? Fala aí, já que teu discurso, e é muito bonito de ver, né, construído com toda uma literatura por trás, toda embasada, fala aí a importância desse tipo de programa que a gente está criando, dando espaço para que vozes como a sua, né, alcancem mais pessoas dentro desse contexto da mulher negra, como você a gente está vendo, mas de uma forma mais ampla, para poder integrar mais pessoas nesse contexto da liderança feminina. Olha, esse projeto Mulheres e Lideranças, Vozes que Inspiram, ele se junta, vamos dizer assim, a ações de grande importância, imprescindíveis, tanto do ponto de vista dele estar na mídia, quanto do ponto de vista dele estar produzindo direto e indiretamente informação e concepção. Porque quando nós acessamos determinadas informações, a gente acessa também compreensão, né? Uhum. Então, quando eu digo que existem mulheres que inspiram, eu digo que mais mulheres precisam inspirar. Afinal de contas, nós somos mais da metade da população. Isso. Então, iniciativas como essa de vocês, elas são muito importantes porque eu acho que além de trazer ali imediatamente essa pauta, elas repercutem como um processo educativo. É educativo, né? Nós estamos finalizando. Qual legado a senhora gostaria de deixar como marca do seu trabalho? Olha aí. Na gestão pública, eu considero, a minha trajetória, ela é toda misturada, certo? Minha militância se misturou com a minha ação profissional, por isso que eu exerço uma advocacia popular em defesa dos direitos, né, da população mais vulnerável ou dos direitos com mais dificuldade de acesso, ou com maior possibilidade de negação, de violação. Na política também eu me coloco do mesmo jeito, eu me coloco sempre no campo em que a democracia é fundamental, a democracia ela é imprescindível para a gente falar de empoderamento feminino, de inclusão de todas as diversidades sociais que a gente tenha, e de combate ao racismo, de equidade racial. O grande legado que eu acho que nós podemos deixar, que eu acho que, inclusive, eu não acredito que seja pessoal, é uma construção de gerações. Eu me inspirei na geração dos anos 60 e 70, né, que enfrentaram o momento político no Brasil, que tiveram coragem, e que criaram ali aspirações de democracia, de liberdade. E eu mesma sou pertencente a uma geração movimentou muita coisa. Nós hoje temos um Estado muito bem estruturado, porque essa minha geração, ela foi se organizar em partido político, ela foi se organizar em movimentos, ela foi fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, ir para as universidades, para a pesquisa, para as ciências, para a gestão pública, pensando num padrão de sociedade justo, com equidade. Então, eu acho que é isso o grande legado que nós queremos deixar, sobretudo para a juventude. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Acho que foi altamente enriquecedor. Demais. Você realmente inspira. Nós vamos encerrando mais um Mulheres e Lideranças, Vozes que Inspiram, e até o próximo.